Olá pessoal, de volta com a nossa maratona de aprendizagem 2020-10 da Academia Brizotti de Ensino Corporativo em Gestão. Hoje estou aqui com meu amigo José Oliveira, parceiraço aí nas nossas andanças de consultoria, parte de auditorias também fazemos juntos, enfim, né? Oliveira, tudo bom? Tudo bom? Como é que E aí, estão as galera, coisas como é que aí? tá? Tá preso aí também, Oliveira? Ou tá Nós saindo? estamos aí, né? Estamos trabalhando escondido, né? Já fiz muita coisa escondida, mas trabalhar escondido, né? Você já tinha entrado em banco de máscara, Oliveira? Não. Eu também não. Pelo contrário, eu tinha que tirar a máscara, tinha que ter capacete, agora não tô mais Agora o escondido. cara quer que você ponha máscara e capacete, tudo, né? Mas legal, Oliveira, ó, prazerzaço ter você aqui com a gente, né? Você é um cara muito querido de todos nós aqui, do pessoal que trabalha Ok. contigo. Mas faça a tua apresentação aí, apresenta a tua empresa, onde você trabalha, o que que você faz aí, tá bom? Então, Jorge, bom, eu trabalho como auditor líder para a PSE Brasil, né? Faço auditoria de sistemas de gestão. Tenho uma empresa de consultoria, a minha empresa de consultoria e treinamento. A gente implanta sistema de gestão nas empresas, né? Eu tenho um canal de treinamento EAD, onde a gente também disponibiliza algum material, algum conteúdo aí de conhecimento, uma gestão de conhecimento, para compartilhar conhecimento com o mercado, né? A gente, como auditores, né? Muitas vezes a gente fica com a mão amarrada de poder passar informação, conhecimento para as pessoas. Então, esse canal EAD é o bscserviços.com.br. Ele tem lá tem alguns cursos que eu estou disponibilizando lá, né? E a pouco a gente vai estar colocando material lá. Inclusive, tem um curso que já está disponível, que é o curso aí de interpretação da 39001, que é o tema que a gente vai estar tratando hoje, né? Isso, sistema de segurança e gestão viária. Isso. Legal. Nós fizemos trabalho juntos com a 50.001, né? A gente Lá na Pato de Branco. Pato Branco, né? Fizemos. Você auditou empresas nossas aqui também, né? Lá em Laranjal Paulista, aqui em Bauru, enfim. Vamos Então ver. temos aí essa norma em comum. Bom, então vamos tratar do assunto nosso aqui. Você já sabe como é que funciona, o que, quem, quando, por que, onde, como, né? A ferramentinha 5W2H, deixando sempre o how much aí para a gente discutir em termos de investimentos, né? Você estava me dizendo antes da gente começar a entrevista a questão da confusão que o pessoal faz nessa norma, né? É sistema de segurança, né? Sistema de gestão de segurança viária e não rodoviária, né? Conta essa história Viária, para mim. porque o pessoal pensa que é rodoviária e fica limitado a rodoviária. Não, o sistema é muito mais amplo, tá? É uma norma muito legal, inclusive, né? Que vem aí para. Eu acho que para as empresas, não só de transporte, obviamente, né, mas afeta bastante as empresas de transporte, mas as gestoras né, as concessionárias de rodovias, todo mundo que tem trânsito aí, né, está em trânsito, acho que entra nesse sistema de gestão. A gente teve a oportunidade de fazer treinamento nessa norma junto lá na PSER, enfim. Bom, vamos lá. Então vamos seguir a sequência. O que é essa norma 39.001? Conta pra gente aí. Então, a 39001 é uma norma de sistema de gestão, né? Muito similar às outras normas de sistema de gestão, como a 9001, 14.001. Inclusive tem o mesmo formato, vamos dizer assim, né? Uma diferença, né, que a 39001, ela tem um formato, algumas coisas que são muito específicas, tá? Então, ela não segue muito o modelão do anexo SL, ela tem algumas coisas muito específicas. Ela tem também um conteúdo bastante prescritivo, tá? Então, isso é legal. Ela tem uns anexos que basicamente uma diretriz de implantação, ela dá muita dica de implantação. É um guia, né? Então, é uma norma bem legal, que ela traz exemplos, né? Então, é uma norma muito bacana para se implantar, ela não gera dúvida nenhuma, né? Assim, esse sistema de gestão, ela não está tratando a segurança, a gestão da segurança viária. Ela também não pode ser confundida com a 45.001. A 45.001, ela que é gestão de segurança de saúde ocupacional, né? Ela está voltada à segurança do trabalhador, né?
A 45, a 39.001 não, ela tá associada à gestão do contexto inteiro, né? A 40.001 está incluída dentro da 39.001. Então, elas não competem, tá? Então, tem empresas que pensam, mas já tem o 45.001, para que eu vou colocar 39.001 na minha empresa? É exatamente isso. A 39.001 ela é mais abrangente, né? Uma não anula a outra, muito pelo contrário. A 45.001, ela faz parte do processo, né? Aquilo que o Nigel, ele comentou lá no início da maratona, que é o Sistema Único de Gestão. Não sei se você chegou a ler. Então, uma agrega valor à outra, né? Então, não tem essa... Exatamente. O pessoal cria muito essa disputa, né? Essa eu tenho isso aqui, aquela lá é melhor que a outra, mas, na verdade, elas se... Cada um tem... Elas não competem, não. Na verdade, elas se ajudam, né? Sim, assim. sim. Bom... Então esse é o nome, assim, especificamente de gestão de segurança viária, trabalha a gestão, não trabalha a segurança. Cada um... Ela não elimina a obrigatoriedade de um projeto de sinalização, regra de sinalização, ela não elimina isso, tá? Ela está focada a gestão da companhia com relação a esse assunto. Legal. Quem que tem usado mais essa norma? Para quem se destina essa norma, basicamente, aí, assim, quem teria maior potencialidade de uso? Então, a gente tem um levantamento das empresas que estão certificadas no mundo, né? Hoje tem aproximadamente 800 empresas no mundo que são certificadas. A grande maioria, digo, não tenho os números aqui na mão, mas 70% são empresas de transporte, né? Ou seja, por incrível que pareça, não são concessionárias, não são rodovias, né? Então, o que acontece? Esse foi o primeiro engano que a gente cometeu de achar que era uma norma voltada para rodoviária, para concessionárias de rodovias, né? Mas, na verdade, é o seguinte, essa norma se aplica para qualquer empresa que interage com o sistema viário. A própria concessionária, que ela disponibiliza a malha viária, concessionária de rodovias, ou seja, quem gerencia a via, né? Ela é uma das principais partes interessadas aí, né? Mas, principalmente, todas as empresas que, por um motivo ou outro, ela interfaceia com essa rodovia, né? Com essa via. Então, nós estamos falando das transportadoras, nós estamos falando das empresas de ônibus, nós estamos falando da vans de transporte escolar, né? Que é uma frota, né? Dúvida, professor. Okay. Ferrovias, hidrovias também acaba entrando ou não? É sistema modal aí? A ferrovia, ela entra quando você tem aquelas passagens de nível, né? Então, tem alguns lugares que você tem passagem de nível, ou seja, não tem viaduto que passa sobre a ferrovia. Então, aquele trecho ali que tem passagem de nível, ela se aplica. Tá? Então, não entra ferrovia especificamente como questão de gestão viária, né? Porque a gente tem rodoviária, ferroviária, né? Hidroviária. Não. Por exemplo, aeroportos, né? Que seria também uma forma. O aeroporto tem toda a parte de infraestrutura aeroportuária, né? Você tem todo o transporte interno ali, todo o tráfego interno. Então, se aplica para a infraestrutura, tá? Tá ok. Legal, tranquilo. Bom, maravilha. Então, hoje, basicamente, são as empresas... Eu vou completar um pouquinho, Valério. Então, tem empresas do tipo universidades, né? Universidades muito grandes, ela tem toda a malha viária em volta dela. Se aplica também. Condomínios, grandes shopping centers, né? Hospitais, né? Grandes complexos hospitalares que tem toda a malha viária. Então, onde tem trânsito de veículos, onde tem qualquer tipo de movimentação, ela é alvo dessa norma. Então, ela é bem abrangente, tá? A gente pensava que era mais rodovia, né, cara? Olha só que bacana. Estacionamentos, por exemplo, tem as parques, né? São grandes empresas de estacionamento, se aplica também. Que bacana, cara. Olha, então, quer dizer, ampliou, né? A gente estava achando que era um mercado mais fechado, né? Olha que bacana. Empresas socorristas, né? As empresas que prestam socorro, né? Por exemplo, nas concessionárias de rodovias, normalmente as ambulâncias que fazem o socorro lá são terceirizadas, né?
Essas empresas de socorro são muito importantes, porque ela que vai dar o socorro, né? Quanto mais eficiente ela for o socorro, menos vida se perde, né? Então, esse tipo de serviço é um dos principais alvos também. Serviços públicos, o SAMU, Corpo de Bombeiro, todas essas empresas, elas interagem com a via para socorrer, mas elas também podem provocar acidentes, né? Então, eu estaria errado dizer que essa norma ela foi focada em salvar vidas? Exatamente. O conceito dessa norma é o conceito de visão zero. O que é a visão zero? É a visão zero acidentes. Ah, legal. Tá? Zero mortes, na verdade. Zero mortes. Então, ela trabalha no conceito de visão zero. Então, quebra alguns paradigmas, né? De você trabalhar estatísticas, né? Então, não importa a estatística de acidente, 0,5% de mortes. Não, essa não é a visão. Você não vai usar a estatística de mortes. Você vai usar os seus indicadores de desempenho, que a gente diz, né? Tem os indicadores de desempenho intermediários, mas o indicador final é mortes. Então, o indicador final é 0 mortes. Esse é o indicador, esse é o objetivo. É uma norma que salva vidas. Exatamente. Legal. Que bacana. E quando que uma organização aqui no Brasil, por exemplo, pode se despertar aí para efetivamente começar a implementar isso aí? Porque a gente sabe, a gente já faz um tempinho que a gente está na estrada, né? Na rodovia, principalmente, né? Para gente que é consultor, que anda aí 6 mil quilômetros por mês, aí, essa norma vem de encontro, né? Mas assim, a gente vê que no mercado, normalmente o pessoal busca normas de certificação em função de alguma pressão de alguma empresa, de algum cliente e tudo mais, né? Como é que está sendo aqui no Brasil? Mesma coisa? Está tendo aí que alguém fazer aí dar um empurrãozinho para que o pessoal se desperte, ou está tendo um despertar aí estratégico das empresas? Como é que você está vendo isso aí, Oliveira? Então, como toda norma de gestão, ela é sempre voluntária, né? Sim. Qualquer gestão é sempre voluntária, né? Mas o setor, muitas vezes, se mobiliza e torna-se como compulsório, né? Alguns setores, né? O que a gente sabe, assim, oficialmente, que aqui em São Paulo, né, a Artesp, que é a agência reguladora de transporte rodoviário, ela, nas novas concessões de rodovias, ela está, não só nas novas concessões, mas como nas renovações, né? Concessão, ela está exigindo que seja implantada a 39001, né? Inclusive, existe um prazo, né? Vamos supor que eu renove a concessão hoje, né? Tem um prazo aí de 6 meses para que a concessionária apresente esse certificado. Então, hoje já é um pré-requisito aqui para a Artesp São Paulo. Provavelmente, isso virará também pré-requisito para a agência, a NTT, né? Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, essa é a grande tendência. A gente não sabe informações sobre a NTT, se ela vai passar para todas as concessões de rodovias, né? Mas a gente sabe que a Artesp já é pré-requisito, já é compulsório, né? Em São Paulo também existe, não é oficioso, né? Mas que a Prefeitura de São Paulo vai estar começando a exigir para as concessões de ônibus, tá? Ah, legal. Né? Então, existe um movimento em relação a isso também. Inclusive, um parceiro nosso nos procurou recentemente, né? Para a gente fazer uma proposta de treinamento para a Artesp, né? Sobre sistema de gestão, para que a Artesp possa auditar essas empresas de ônibus, tá? Então, isso deu uma parada em função da pandemia, isso deu uma parada nesses assuntos, né? Mas em breve vai ser retomado isso, então eles estão capacitando os agentes, né, de fiscalizadores para poder auditar as empresas de ônibus, tá? Ah, legal. Então, esses dois setores que a gente já está vendo aí um movimento aí nesse sentido, tá, Valério? Porque, na verdade, as normas elas não são de exclusividade de organismos de certificação, né? A gente tem lá o Sistema Brasileiro da Conformidade, né? Enfim, tem todo aquele trâmite
IAF, aquela coisa toda, né? Então todas as normas, passa pelo Inmetro, mas não é exclusividade, né? Na verdade a gente sabe que as normas ISO não foram feitas para serem certificadas, na verdade foram feitas para serem utilizadas, né? E aí criou esse mecanismo, graças a Deus, que nos sustenta, né? Na parte de certificação, mas é por desconfiança mercadológica, eu digo, eu falo sempre, né? Só existe certificador porque tem desconfiança, senão não teria os organismos de certificação. Mas eu não lembro se eu acho que eu não sei se a gente estava discutindo esse assunto com outro colega ou com você mesmo. Teve influência de montadoras, das empresas de ônibus, de fabricantes de caminhão, essas coisas nessa norma ou não? Então, dentro tem uma parte da norma que fala de critérios de desempenho, né? Então, tem o critério de desempenho com relação à exposição, ou seja, quando o condutor se expõe ao risco, né, de ter um acidente ou morte. Tem o critério de desempenho intermediário, que aí entra essa questão, que é o mais importante, que é gerenciar os fatores intermediários. Um dos fatores intermediários é a segurança dos veículos. Então, existe uma entidade, né, mundial que faz classificação dos veículos por estrela. Né? Então, o Brasil participa de um grupo, né, onde são feitos ensaios ou testes para classificar a segurança dos veículos em estrelas. Então, uma das ações, uma das medidas de controle que as empresas que vão implantar, para quem tem frota, por exemplo, é a aquisição de novos veículos sempre com 5 estrelas. Então, já começa na aquisição dos veículos, se você trabalhar com a secção das estrelas, né? É porque o condutor vai estar, né, levando aí toda a tecnologia embarcada aí num veículo que pode eventualmente estar com problemas de segurança, sei lá, não ter aí as condições mínimas aí de... Então, eu falei, essa norma é interessante porque quando a gente fala de controle operacional, né? Essa é a única norma que, para você fazer o seu controle operacional, você tem que consultar todas as partes interessadas. Aí tem que consultar, é obrigatório. É obrigatório a consulta. Então, esse é um processo que, queira que não, vai envolver todo o setor. Porque à medida que eu vou implantar um sistema de gestão viária na minha empresa, eu vou ter que conversar com a prefeitura, vou ter que conversar com os fabricantes de veículos, vou ter que conversar com as empresas de socorristas. Então, é uma norma que não se faz sozinha. É uma norma muito, muito inteligente nesse sentido, tá? Amarrou todo mundo, né? Para eu poder definir meu sistema de gestão, eu dependo das partes interessadas. Então, tá tudo amarrado, não tem jeito. Você não vai conseguir fazer um sistema de gestão sozinho, isoladamente. Não vai ter como. Mesmo porque, assim, se eu tenho lá a minha frota de veículos, que eu vou acessar uma rodovia dos Bandeirantes, né? Eu preciso saber quais são as medidas de controle que a rodovia tem para eu incluir esse processo de gestão de controle no meu processo. Por exemplo, essas locadoras de veículos vão ser afetadas diretamente, né? Porque... Uma das empresas-alvo, né? Falando, por exemplo, em pequenos usuários, né, você tem essas empresas de aplicativo, né? Ah, sim. Essas empresas de aplicativo, elas podem buscar uma certificação dessa, né? E aí seria interessante, que ela vai trazer praticamente a pessoa física para dentro do processo, né? Que hoje muitos dos veículos que estão trafegando nas vias são por aplicativos, né? Nós estamos tendo uma tendência dos motoristas, como a gente, não está usando mais dirigir, né? Quem está dirigindo é aplicativo. E aí uma empresa... Aí um processo que a própria empresa de aplicativos teria que puxar esse processo todo de segurança viária, né? Então, é uma norma muito abrangente, é uma norma bastante social, porque você vai estar lidando sempre com a questão da vida, né? Então, é uma norma bem legal mesmo. Bom, eu gostei muito desde o primeiro contato. A gente que está na pista aí sabe como é que funciona, né? Onde aplicar, a gente já abordou esse tema, né? Agora, como que uma empresa, seja de pequeno porte ou de grande porte,
quais seriam os principais passos para ela implementar? Lógico, se a gente começar a falar aqui, a gente não sai daqui hoje, né? A gente tem aí alguns minutos só. Mas qual que seriam os principais passos de implementação dessa norma? Da sua visão geral aí. Tá. Bom, essa é uma norma que, diferente das outras, né? Na parte de contexto da organização, ela começa um pouco diferente. Ela começa avaliando o contexto, avaliando os processos. Ela começa a avaliar as interações dos processos. Por que ela faz isso? Porque ela precisa saber dos meus processos, quais são eles que interagem com a rodovia, ou com a via. Tá, ok. Então, o contexto já começa com um processo, que é bem diferente das outras normas, tá? Então, dentro desse contexto, dentro desses processos que eu identifiquei, que interagem com a via, é que eu vou definir o meu contexto, né? Então, a minha estratégia é diferente, né? Bem diferente, ela começa vendo o processo, né? Ela faz o contrário, né? Então, o primeiro passo é avaliar esse contexto e, basicamente, identificar os processos e ver quais são os processos que interagem com a via. A partir daí, você já vai ter uma situação, né? Você vai saber onde você está pisando. A partir daí, você define uma estratégia de gestão. Monta um plano estratégico de gestão dessa segurança viária, né? Gestão da segurança viária. Daí para frente, você vai definir sua política, aí o processo de implantação é muito parecido com os processos da ISO, tá? Então, com certeza, quem tem, óbvio, né? Quem tem uma das normas implementadas, né? 9.000, que seja, né? Então, entra todo aquele arcabouço todo lá, né? Que é a questão da gestão documental, gestão de auditorias internas, né? Qualificação, né? Essa parte de recursos humanos deve pegar legal também, não pega? Também. Depende do tipo de empresa, aquela empresa em que o fator de desempenho é o fator de exposição, né? Vamos pensar uma empresa de transporte, né? Tem dois fatores grandes. Um é o fator de exposição, que são os motoristas, e o segundo mais importante são as frotas, a frota. Então, os dois pontos que vai ter que se preocupar muito, né? E aí tem que ter treinamento, né? Não tem jeito. Porque a segurança da via não vai ser ela que vai determinar, a segurança da via vai ser a concessionária. Então, cada um vai estar no seu papel aí, né? Cada um vai ter o seu papel. Então, o fator conscientização é importantíssimo, né? Porque a questão da segurança, né? Da direção defensiva, aquela coisa toda, né? Porque acho que... isso depende muito da empresa, né? Por exemplo, se eu estou falando de uma empresa de transporte, o fator humano é muito importante. Se eu estou falando de uma rodovia, né? Aí o fator projeto, sinalização, aí ela não tá, o fator humano não é tão importante para essa empresa. Legal. Porque ela não é a que usa a via, né? Depende do contexto, né, que você falou, né, do escopo que você vai aplicar, né? Isso. Então, quer dizer, bom, eu acho que RH é importante quando tem esses fatores. Projeto, como você disse aí, é fundamental, porque a gente vê uns manutenção, né, toda a infraestrutura, né, manutenção de veículos, né? Infraestrutura, o ativo, né? Aquela parte de gestão de ativos, né? Entra aí a 55.001. A gente acabou não falando na maratona da 55.001. Mas a gestão dos ativos, né? São importantes. Eu acho que compras também é um negócio meio complexo. Aquisições, né? Principalmente aquisições de veículos, né? Sim. Então, critério de aquisição de veículos, né? Para você ter, de preferência, os veículos 5 estrelas, né? Até os veículos, a frota existente, né? Fazer algumas adaptações, manutenção preventiva dos veículos, uma série de coisas que você vai ter que ficar muito mais pensando, não pensando na manutenção do veículo, dele parar e atrasar um produto ou um serviço, mas na manutenção do veículo que pode provocar um acidente, né? Sim. O foco é zerar acidentes, na verdade, zerar mortes, né? Acidentes, eventualmente, pode até acontecer, mas sem que não tem aí vítimas, né? Fatais aí, né? Bom, e aí tem um processo de certificação, é mesmo um processo normal, né? Entra em contato com as... Você faz auditoria interna, tem auditores internas, você faz a certificação fase 1, fase 2, da mesma forma que é feito com os outros sistemas de gestão. Legal. Hoje, quais são os principais organismos hoje que já estão fazendo isso aí? Bom, a gente sabe que a BNT está fazendo, né? A PSE Brasil também está fazendo. Legal. Né? Se eu não me engano, tem uma empresa de Minas Gerais, eu acho que é SES.
SAS, não é isso? Oi? SAS. Eu acho que é SAS. Algumas estão começando a fazer, né? Eu acho que tem uma outra grande, não estou me recordando agora. Mas, assim, todas essas empresas estão fazendo ainda. O Inmetro, ele não tem ainda um processo ainda de acreditação. Então, por enquanto, certificações aqui no Brasil não acreditadas, tá? Isso tem que ficar bem claro na hora que você vai fazer esse trabalho. Inclusive, o BNT, né? Porque o Inmetro ainda não se mobilizou. Mas é uma questão de tempo, né? Isso é normal em todas... O organismo ele acaba se mobilizando em função do número de certificados, né? Ele vai ver se a norma pega para se mobilizar, né? É natural isso aí. Exatamente. Legal. Tá? Bom, faltou investimento, né? Quais são os principais pontos de investimento, né? Claro que vai depender, obviamente, do contexto e da organização, se for frota, se for rodovia. Vamos pegar dois exemplos assim, ó. Vamos tentar pegar dois exemplos. Um que você já fez, conhece, né, de frota, que fez com a gente lá da Calvip. Lembra da Calvip? Lá que você fez a auditoria, né? O pessoal lá de Laranjal Paulista, minha terrinha. Eu sempre falo de Laranjal aqui, os caras falam, pô, esse cara é bairrista demais da conta. Mas sou mesmo. Sou e canto hino, inclusive. Toco o hino também na bandinha lá. Banda 10 de outubro. Ó, assim, por exemplo, pegar esse exemplo da Calvip, qual seria o maior investimento, e de uma rodovia, por exemplo, aí, sei lá, uma rodovia, qualquer rodovia. Então, pegar esses dois exemplos, onde que estariam alocados os maiores pontos de investimento aí para implementar a norma? Tirando, obviamente, tem consultoria se você pensar em termos de custo-benefício, ele é baixíssimo, né? Não é puxando a brasa para nossa sardinha, mas o quanto você gasta com consultoria e auditoria, isso é normal para todas as normas. Tirando isso, o que você verifica aí como os maiores focos de investimento? Então, depende de um diagnóstico inicial, né? Então, vamos falar de uma empresa que já tem um sistema de gestão, né? No exemplo, a Calvip, né? Que a gente seu aí, a gente auditou como certificadora. Ela já tinha um sistema de gestão, né? De frota, devido a uma ISO 9001. Então, você já tinha uma infraestrutura boa, segura, em termos de infraestrutura. E aí você vai implantar esses indicadores, então você não teria um custo muito pequeno, né? Muito pequeno, porque você aproveita muita coisa, né? Diferente, por exemplo, você pega uma empresa que não tem sistema de gestão nenhum, que ela não tem a manutenção preventiva, ela não tem nada, então ela vai ter um custo não com o processo de certificação, mas sim com o processo de adequação da própria infraestrutura dela, né? Aí não dá para medir, vai depender muito de empresa para empresa, né? No caso de rodovias, né? Eu vou dar um dado bem legal. As rodovias aqui de São Paulo, né, que são tem o maior volume de empresas que já têm concessão, né, que foram privatizadas não, tem as concessões, ela tem um indicador interessante, né, tem um indicador mundial que é o número de mortes por trabalhador, né. As rodovias de São Paulo estão em torno de 4 mortes por 100 mil trabalhadores. Por que trabalhador? Porque a maior parte dos acidentes é de trânsito ao trabalho, né? Onde você tem o maior número de mortes em trânsito para o trabalho, que é um indicador de segurança do trabalho. No resto das rodovias do Brasil, são 20 mortes para cada 100 mil habitantes. O Brasil, São Paulo, está com um indicador de 5 mortes por 100 mil habitantes, que é muito, muito próximo de um indicador lá da Europa. Nossa. Que é 4. Então, as rodovias brasileiras, as principais rodovias que tiveram 10 anos de concessão, já estão num nível de indicador muito bom. Essas empresas elas teriam muito pouco custo para investir, porque elas já fizeram a infraestrutura, já fizeram os controles todos. Então, aqui é uma melhoria de cair para 4, cair para 3, cair para 1, cair para meio ppm, 1 ppm, né? Zero absoluto, a gente sabe que não existe, né? Quando a gente fala visão zero, é um conceito, né? Mas você pode chegar a esse número próximo de zero. Próximo de zero. Por isso, as rodovias fora de São Paulo, elas vão ter um investimento ainda pesado para poder se adaptar, mas são investimentos inevitáveis, né? São inevitáveis, né? Tem que ter uma
uma malha viária segura, não tem como fugir disso. Não é por nada não, mas São Paulo tem a malha, né, as nossas rodovias são bem seguras, né? Apesar dos pesares, mas são bem seguras, né? Ela tem mais trânsito, mas são muito mais seguras do que outros estados aí, né? Isso por conta da Artesp, já tem um programa, a Artesp, mesmo antes de sair essa norma, a Artesp já tem um programa de segurança viária que trabalhou muito isso, né? Então, já está um passo à frente com relação a isso. E é a primeira que está exigindo a certificação. Então, São Paulo vai ser realmente a referência aí com relação a esse assunto. Né? Legal. Mas nós temos, por exemplo, a Via Bahia também, que já é certificada, né? A Via Bahia teve um treinamento com a gente. Ela tem a certificação também da 39001, que não é de São Paulo, né? A Via Bahia ela pega vários estados, na verdade. Fizeram o CAPSER? Não foi CAPSER. Ela já era, acho que foi, se eu não me engano, a BNT. A BNT, né? Ah, legal. A BNT. Bom. Mas já tinha uma pessoa da Via Bahia num curso que a gente teve na CAPSER, né? Então a gente ficou sabendo do case deles por lá. Ah, legal. Tá? Mas o custo, assim, vamos falar disso, de implantação, é como qualquer outro custo do sistema de gestão, tá? Não muda muito, né? A questão de legislação, o que pega na parte de legislação? Requisitos legais aí? Deve pegar também, né? Compliance, essas coisas. Então, os requisitos legais, ela está muito focado aí a segurança do trabalhador, né? Que são as normas regulamentadoras, né? Não tem nomes específicos de transporte, né? Não tem um requisito legal assim específico. Existe diretriz, por exemplo, mundiais, né, que vão ser tido como referência. Agora, passa a ter requisito legal do tipo Artesp, que tem como requisito obrigatório a implantação, né? Existem regras próprias das próprias concessionárias, mas tem a própria empresa de ônibus segue as regulamentações, né, da Artesp e tudo mais, né? Então, o requisito legal, eu acho que não vejo como um problema, né? Porque é uma coisa que já é natural do setor, tá? Não é tanto problema. Motorista, outra parte de habilitação de motorista, isso já está muito bem enraizado. Então, acho que requisito legal é uma coisa que não terá grandes dificuldades, tá? Assim, na implantação. É uma coisa que já tem, né? Legal. Maravilha, Oliveira. Olha, então eu gostaria que você deixasse o seu último recado e convencesse todas as empresas aí que são tecnicamente afetadas a de repente, com potencial para implementar essa norma, né? Deixa um recadinho para eles aí. Defenda o teu peixe. Primeiro contato que eu tive com essa norma, eu adorei, tanto que tem puxado essa bandeira aí no setor, né? Em algumas áreas. A gente faz um paralelo assim, hoje o mundo parou, né, devido ao Covid, né, por mortes por Covid. Mas se você for olhar a estatística de mortes com acidentes é muito maior que o Covid, né? E devido ao Covid as pessoas deixaram de sair de casa, né? Agora, ninguém deixa de sair de casa, ninguém deixou de dirigir porque tem mortes em trânsito. Apesar que o número de mortes em trânsito é maior do que as mortes por Covid, ninguém deixou de andar de carro. Sim. Né? E foi até um exemplo que um palestrante falou assim, sobre a questão do isolamento, né, que é isolamento definido por alguns, né, outros são contrários, mas a analogia que ele fez é o seguinte, se eu tenho o risco de morrer por uma contaminação, eu vou deixar de trabalhar por isso? E se for olhar para esse prisma, eu também não sairia de casa para andar de carro. É o que eu falei. Existe o risco de morrer no trânsito. Eu tô com 0 quilômetros rodados. Minto. Eu fui numa empresa fazer uma partezinha, mas foi próximo aqui. Então andei 50 quilômetros. De 6 mil quilômetros mês, em média, caiu para, vamos colocar, 100 quilômetros. Olha o tanto de risco, né, que eu deixei de ter aí, né, de passar aí nessas rodovias, né? Então, e assim, claro, então uma coisa compensou a outra, né? A gente não está indo para um lado, né? Não está sujeito. Nós vamos ter que voltar à normalidade, entre parênteses, né? E vamos ter que enfrentar estradas de novo. E a gente não pensava nisso, né, cara? A gente sabe, na verdade a gente saía e não sabia se ia voltar, né? É uma contaminação pior do que o Covid, ainda você tem chance, né? Porque na rodovia, se você pegar de repente, dependendo do acidente,
não tem volta, né? Não tem como o que fazer. Então, o recado que eu falo é o seguinte, a 39.001 é uma mudança de paradigma, né? Porque nós já estamos acostumados com os indicadores de mortes. Então, tem feriados prolongados, morreram 100 pessoas, normal, né? Tá pouco. Normal, né? Sempre morre 100 pessoas também, normal. Então, essa visão do normal que a norma está trazendo para não aceitar, né? É a visão zero. Sim. Então, busca a visão zero. Não pode achar que isso é normal. Então, todas as empresas vão trabalhar para que esse número reduza para zero, para próximo de zero. E não achar que é normal, morrer no acidente pode ser normal. Não pode ser normal, né? Não. Principalmente que a norma está trazendo na visão zero é de não imputar a causa dos acidentes sempre ao condutor. Sempre é o cara que está embriagado, sempre é o cara que não respeitou a sinalização. Não, a visão zero é ao contrário. O usuário, ele é vulnerável, ele é a parte mais fraca do processo. Eu, como empresa, eu tenho que garantir a infraestrutura, tenho que garantir uma malha viária segura, eu tenho que garantir tudo para que esse usuário, que é a parte mais frágil, não se envolva no risco de acidente. Então, um dos fatores aí que as empresas têm que trabalhar é como que eu faço para evitar que o usuário se envolva numa situação de estar prensado, né? Você tem que evitar que, num acidente, esse usuário que está embriagado, esse usuário que é imprudente, que vai cometer um acidente, você, como via, tem que evitar que esse acidente envolva numa colisão que gere amassamento, que gere esmagamento, né? Então, tem várias técnicas de fazer isso, né? Tem até um exemplo de uma rodovia que eu até compartilhei na rede, de uma descida, né? Que no final tinha uma curva, que ali era a curva da morte, né? As famosas curvas da morte, né? Foi feita uma área de escape, de brita, que mostrou lá um caminhão que perdeu o freio e ele caiu nessa caixa de brita e amorteceu o acidente, né? Então, as concessionárias, as empresas de engenharia, ela não pode imputar a falha ao usuário. O usuário, ele é vítima. Mesmo os imprudentes, mesmo aquele cara que perdeu o freio porque não fez manutenção. Cara, vai morrer gente. Então, não podemos aí... eu digo isso porque até em treinamentos, uma das concessionárias, uma das empresas que estavam presentes no treinamento, defendeu essa bandeira. A culpa é sempre do usuário. Não, gente, mudança de paradigma. A visão zero muda exatamente isso. Você tem que proporcionar uma infraestrutura segura. Mesmo para esses caras que dormem no volante, que não sei o que e tal, minimizar que ele sofra um acidente. Se ele sofreu um acidente, que esse acidente não gere esmagamento. Então, tem as defesas, área de escape, sinalização, bloqueios para que ele em certos locais ele não consiga desenvolver alta velocidade. Então, é uma mudança de paradigma, né? Então, não culpe o usuário, mesmo embriagado. Não, tô pensando aqui, ó, você estava falando, cara, eu já estava viajando, né, na questão então na Fórmula 1 dá pra gente implementar 39 mil nos autódromos. Quantas mortes já ocorreram na Fórmula 1? Por falta do piloto. Mas, cara, o piloto é culpado? Não, ele tá usando. Você botou uma via para ele correr lá. O nosso Senna, né? O nosso Ayrton Senna também. Se tivesse uma área de escape ali, com certeza ele não teria. Não, perdeu muito. Hoje você vê que acontece ainda, mas é muito raro você ver ter um acidente fatal. Esse é um exemplo típico, né? Lógico que não vamos conseguir fazer isso numa rodovia, mas. A gente sabe onde são os pontos. Todo mundo conhece quais são as curvas da morte, né? Com certeza, né? Bom, agora, mas, enfim, não pode culpar só o usuário, né? O usuário não é o único culpado. Fica fácil, né? Culpar o usuário fica mais fácil, né? Foi você que colocou aquela curva para ele. Quem fez a engenharia foram, né? Então, qual é o paradigma, né? A malha viária, quem disponibiliza a malha viária são as empresas da malha viária. Eu, como usuário, você me colocou nessa via. Agora você tem que cuidar de mim, cara. Uma inversão. Legal. É mudança de paradigma, totalmente, tá? Que bacana, cara. Olha, a pena que não dá para ficar mais aqui, viu, Oliveira? Olha, muito obrigado.
por você ter sempre essa disponibilidade com a gente aí. Só um pequeno detalhe, só um pequeno comentário, né? Nas estatísticas de mortes, é excluído das estatísticas os casos de suicídio, tá? Então, por exemplo, Ah, tá. um acidente que a pessoa fica claramente que ela estava embriagada, tá? Pode ser considerado um suicídio. Então aí não dá, aí você não pode considerar isso, né? Aí não é culpa da via mesmo. Mas É. legal. Riveirinha, show de bola. Obrigado, Muito obrigado aí, obrigado cara. pela oportunidade. Uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado aí, tá abrilhantando nossa maratona aqui, que já tá no final, viu, cara? Tem mais. Depois de você vem mais 2 entrevistas e a gente termina esse percurso Mas está da sendo maratona. muito legal, né? Essa foi a parte boa da pandemia, que muita gente saiu do armário, né? É verdade, cara. A gente Saiu do armário, cara. tem tanta coisa legal e de compartilhamento, né? Coisa que a gente não fazia, né? A gente ficava meio com medo, né? Tecnicamente a gente, se for analisar bem, nós somos concorrentes em muitas coisas, mas a gente é muito mais parceiros em outras do que. Então não existe esse negócio de concorrência. Pô, o Brasilzão aí é enorme, tem muita empresa. Se a gente não se ajudar, a gente não fizer essa troca, não passar informação para os usuários, comunidade, enfim, a gente não está fazendo o nosso papel, né? A gente teve a oportunidade de ter uma formação boa, né? De ter aí mais informações do que a maioria das pessoas na nossa população. Então, cabe a gente ser um veículo, né? Um vetor para levar essas informações até o pessoal, né? E fazer esse processo aqui, eu não imaginava que ia ser tão legal para mim. Eu achei que vou entrevistar o pessoal lá, mas foi quase que um curso que eu tive aqui, aprofundado de todas as normas e conversando com vocês, porque aí tem os bastidores também, que a gente troca ideia e tal, e a gente sente falta disso, a gente trabalha muito sozinho, né? Então, acho legal. Espero que você tenha a iniciativa de fazer também, quando estiver aí, se tiver a possibilidade, eu estou à disposição. Acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Você faz muito isso. Eu acompanho bastante seu trabalho, acho admirável o que você faz aí para a comunidade. Mas é isso, a gente, nós temos que ser líderes, né, cara? E o líder não pode estar preocupado em reter conhecimento, né? O conhecimento tem que estar disponibilizado, né? Nós somos consultores, né? Nós como consultores, nem tudo a gente vai cobrar, né? A gente tem como obrigação compartilhar conhecimento com o mercado. Sim, né? sim. Porque na consultoria, não vou perder negócio porque nós estamos aqui abrindo aí informações sobre a norma. Muito pelo contrário. Tem gente que nem sabe que a norma existe, vai se interessar e vai chamar a gente para a consultoria, né? Vai chamar para certificar. Então, não existe perda, né? Não. Estamos compartilhando o conhecimento, né? Meu diretor, depois eu passei a ser sócio dele, o Davidson De Lucas, ele falava um negócio, ele fazia uma comparação com o conhecimento retido como uma barragem. Né? Então, se você tem aí uma barragem, você não gera energia se você não liberar, né? Se você não abrir as comportas. E não tem jeito, se você não consegue girar, e a água nova não vem. Então, se você não fizer essa liberação, esse fluxo, você não tem isso. Essa era uma questão muito sábia do Davidson, né? Então, eu acho que esses aí são o legado que esses caras que passam pela vida da gente vão deixando. Mas e a gente isso, aprende. a gente não pode ter medo, não. Acho que. Não. Nós estamos no mercado, o mercado precisa da gente, nós precisamos do mercado, o cliente, então, na verdade, são todas partes interessadas, né? São todos parceiros, né? De alguma forma, né? Os caras falaram, eu tenho aqueles cursos que você sabe, que você já viu, participou, eu formo consultores. Você é maluco, cara, você está formando consultor, você está formando concorrente. Fala, mas cara, a gente tem agora o curso de formação de consultores em gestão de alimentos, segurança de alimentos, né? Paciência, vai virar um concorrente meu, tomara que se dê bem e melhore o país. Essa é a função nossa aqui, né? Quem dá treinamento, senão não seria professor, não daria treinamento, eu vou reter com tudo para mim. Então, velho, quando você transfere conhecimento, você forma alguém, por exemplo, você forma um consultor, aparentemente ele vai ser um concorrente seu, mas na prática não, porque o cliente que ele vai trazer para ele não é o mesmo cliente que você traria. Esse é um cliente que você não teria acesso, que é a rede de contato dele. Né? É o lance da capilaridade, né? Pois né? Então, esse medo que a gente tem é o medo do líder, né? O líder não pode ter medo de passar o conhecimento para o seu subordinado, né?
com medo do subordinado depois tomar a cadeira dele, né? Não pelo contrário. É verdade. Na hora que você cria um subordinado melhor preparado, você abre espaço para você crescer também. Porque ele vai ocupar seu lugar, não concorrendo. Sim, com certeza. Você vai para outro nível de gestão, né? Verdade, Então, verdade. é isso, a gente tem que compartilhar conhecimento, o conhecimento está aí, a gente tem, a gente vai levar com a gente, né? Então, vamos compartilhar esse conhecimento, né? Existem os limites, lógico, né? Que eu não vou passar a receita do bolo, né? Mas algumas coisas você pode compartilhar, não tem problema nenhum, né? E tudo tem o seu segredo, não né? faz mal nenhum, né? É verdade, né? Tá certo, Oliveirinha. Ó, brigadão. Obrigado. Até uma Podemos próxima. encontrar em outros momentos aí. Sucesso aí para a consultoria. Vamos ver se a hora que acabar essa pandemia a gente se reúne aí para a gente A gente tem que fazer bater aí, né? papo, Visitar nossos clientes lá compartilhar aí os resultados do cliente, né? Então, tá todo mundo meio preso aí, mas logo a gente vai estar na... Logo a gente tá solto. Tá joia? Tá joia. Abraço, Pedro. Obrigadão. Tchau. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Maratonistas de plantão. Não deixa de assistir o nosso jabá aqui sobre o curso de formação de consultores em sistemas de gestão de alimentos. Vale a pena. Tá faltando profissional no mercado. Vocês viram aí os especialistas falando. Abração.